Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Já que vocês estão assistindo nosso programa, nosso vídeo, e certo, nós vamos imitando o programa Tudo Aqui pelo canal do YouTube da VFTV. Hoje eu vou entrevistar aqui o jornalista Gustavo, o jornalista esportivo Gustavo Hoffman, da ESPN. Tudo bem com você? Tudo bem, Vitor? Um grande abraço para você e para todo mundo que está assistindo o vídeo. Muito bem, desde já agradecendo a disponibilidade pela entrevista. Eu queria começar perguntando, né? Você nasceu em Minas Gerais, mas foi criado em Campinas. E nunca te passou pela cabeça ser torcedor da Ponte Preta ou do Guarani? Eu me mudei para Campinas com 8 anos de idade, né? E foi por causa do trabalho dos meus pais. E eu cresci realmente em Campinas. Eu tenho um carinho enorme pela Ponte, pelo Guarani. Cresci assistindo os jogos dos dois, sabe? Então eu gosto muito do futebol de Campinas. Defendo muito o futebol de Campinas. Entendi. E qual foi a sua primeira ligação com o futebol? Acho que foi por conta própria mesmo, porque os meus pais nunca ligaram muito para futebol, nunca ligaram muito para esporte até, né? Então, por conta própria, comecei a assistir, gostar, me apaixonar, virar torcedor. Então, foi meio que por conta própria. Sim, é. E você jogou basquete pela Sociedade Hípica e pelo Tênis Clube, ambos de Campinas. Como foi essa experiência? Ah, o basquete faz parte da minha vida, né? Eu brinco que basquete e futebol são como meus filhos, né? Eu amo os dois de maneira igual. Né? O futebol sempre foi meu esporte de torcida, de pesquisa, de paixão, de ir atrás de informação, de torcer. E o basquete sempre foi o meu esporte de jogo, para jogar, competir. Eu sou apaixonado por basquete também, assim como por futebol. E eu joguei na base da Federação Paulista, pela IPC, pelo tênis, né, dos 11 aos 17 anos. Né, fui praticamente toda a base de basquete. Depois cheguei a jogar adulto também pelo tênis, mas amador, né? Nunca fui profissional. E, e continuo jogando até hoje. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, eu bato bola com o Danilo Castro. E sigo. Agora na pandemia, eu tô morrendo. Uma das coisas que eu mais tenho saudade é isso, né? Jogar basquete, né? Não tá dando para jogar. Mas o basquete, ele foi fundamental na formação do meu caráter e na minha paixão pelo esporte. E como foi o seu início de carreira no jornalismo? Olha, o meu primeiro trabalho foi ainda como estagiário, na época da faculdade. Eu escrevia cruzadinhas esportivas. Né? Tinha um jornalista lá em Campinas, o Cacalo Fernandes. Ele produzia essas cruzadinhas para alguns jornais. Então, ele produzia para o Correio Popular, por exemplo, que é um jornal de Campinas. Ele depois começou a fazer uma revista de cruzadinhas esportivas também. Então, esse foi o meu primeiro trabalho, assim, fazendo estágio lá. Aí, a partir daí, eu fiz muita coisa, né? Nem sempre com jornalismo esportivo, né? Trabalhei em outras áreas, trabalhei cobrindo geral na Folha de São Paulo, em Campinas. Trabalhei muito com revistas segmentadas, voltadas para comércio. Eu cheguei a trabalhar no Terra e na Folha, cobrindo esporte, mas a Trivela foi minha porta de entrada definitiva para trabalhar com esporte, aí no caso especificamente futebol internacional. Né? E de lá eu fui para a ESPN e estou lá já há quase 10 anos. E como foi sua entrada na ESPN? A minha primeira transmissão foi no dia 13 de março de 2011. Um jogo Ankar Permi CSKA Moscou. Eu fui indicado pelo Bertozzi para comentar futebol russo e contratado pelo Trajano. Trajano é o grande responsável, né, pela minha chegada na ESPN. O Bertozzi me indicou, o Trajano me contratou e aí eu tô lá já há quase 10 anos. Aí, desde que eu comecei a fazer futebol russo, fui crescendo, fui fazendo outros campeonatos, tudo. Então, e aí tô lá. Olha, eu acho que pra mim você é um dos principais jornalistas hoje que tem futebol internacional no Brasil atualmente, sabe? Agora eu queria te Obrigado. perguntar,
Você merece. Agora eu queria saber, como é que você avalia os principais campeonatos internacionais atualmente? Tecnicamente, você diz? É, Bom, a gente tem as 5 grandes ligas europeias, que são as mais fortes. A gente está falando de Premier League, Bundesliga, La Liga, Série A e Ligue 1. São os 5 principais campeonatos. Depois você tem um bloco intermediário de competições de bom nível técnico, como a Eredivisie, a Jupiler League na Bélgica, a Premier League russa. A Premier League ucraniana já foi mais forte, a crise no país, a guerra que acontece por lá ainda atrapalhou demais a evolução dos clubes, apesar do Shakhtar Donetsk seguiram muito bem, mesmo jogando em Kiev. A Liga Turca é muito boa tecnicamente, a grega já foi melhor, muitas dificuldades financeiras também, mas acho que dá para, além da escocesa também, né? Acho que dá para dizer mais ou menos, se eu não esqueci de nenhuma, que esse seria um segundo bloco. E depois a gente tem as demais ligas, que acho que podemos classificar mais como futebol alternativo, né? Que tecnicamente acabam sendo inferiores, mas as 5 grandes ligas europeias, para mim, elas são muito claras e evidentes, né? Essas 5 principais. Eu acho que eu citei a portuguesa também no segundo bloco, né? A portuguesa fica ali no meio termo, né? O campeonato português entre essas mais fortes e essas mais intermediárias. sim, agora eu queria saber, quem é o melhor jogador do mundo atualmente, na sua visão? A gente está falando entre ser e estar, né? Então, quem está como o melhor jogador do mundo na atualidade? Para mim, o Lewandowski. Para mim, o Lewandowski foi o melhor jogador da última temporada. Quem é o melhor pelo talento, pelo que faz, pelo que a gente sabe que pode produzir? No meu voto, Lionel Messi. Sim, então eu vou fazer a próxima pergunta também, de quem é o melhor centroavante do mundo atualmente. É o Lewandowski, na sua opinião também, né? Sim. Sim, também. Eu acho que o Lewandowski é um cara muito acima da média, na minha opinião. É um jogador fantástico, na minha opinião. Agora já vamos falar aqui um pouco do futebol brasileiro. Eu queria saber a sua opinião. Normalmente costuma se gerar um debate entre os torcedores nas redes sociais, eu costumo acompanhar também. Sobre uma questão se a mídia costuma derrubar técnicos do futebol brasileiro. Essa é uma questão que eu abordei com o jornalista que eu entrevistei. E eu queria perguntar para você: você acha que a mídia costuma derrubar técnicos? Derrubar não, porque quem derruba técnico é o dirigente, né? O dirigente que demite. Mas eu acho que a mídia, a imprensa esportiva tem um papel importante nessa discussão e muita coisa deveria ser reavaliada, né? A forma como parte da imprensa esportiva trata a questão de demissão de treinadores me incomoda. Eu não gosto dessa forma, né? Querem demitir técnico a cada 4, 5 jogos. Inclusive, atualizei o meu blog nessa semana com um estudo científico publicado por um pesquisador brasileiro que mora na Alemanha, publicou esse artigo pela Universidade do Esporte de Colônia, mostrando que o Campeonato Brasileiro é o que mais emite técnicos no mundo, né, entre os principais do planeta. E só que eu entendo sim que a imprensa ela tem um papel importante na formação da opinião. Claro que quem demite não é o jornalista, quem demite é o dirigente. O dirigente sim precisa ter mais convicção no trabalho, uma formação melhor para entender realmente de futebol, de treinamentos, de metodologia, de planos a longo prazo. Isso falta demais. Mas eu acho que a imprensa esportiva tem a sua parcela de culpa nesse debate, como eu disse, na formação de opinião. E o que o futebol brasileiro precisa fazer para evitar muitas emissões de técnicos? Para mim, é a busca pelo conhecimento, a busca por melhor formação acima de tudo. Acho que quando a gente traz mais conhecimento para a área esportiva, traz mais conhecimento, na verdade, para qualquer área profissional, você evolui, você melhora. Então, demitir treinador não é proibido, lógico que não. Tem técnico que faz trabalho ruim, tem técnico que faz trabalho bom. O mais importante, para mim, é saber avaliar, saber entender qual é o objetivo, como está sendo o que está sendo feito para alcançar esse objetivo e os resultados finais. Você tem todo um processo de avaliação. E aí, para você ser capaz de fazer esse processo de avaliação, você precisa de uma formação específica. Eu mesmo fui buscar uma formação mais específica. Eu sou aluno, eu digo que eu sou aluno porque eu estou constantemente aprendendo. E a Universidade do Futebol, para mim, é uma fonte de conhecimento enorme. Fiz curso de gestão técnica no futebol lá, acho fundamental. Sou jornalista, trabalho como
jornalista e tem uma função de comentarista. Para ser comentarista, não necessariamente você precisa ser jornalista. Você precisa entender do futebol, precisa entender de comunicação, saber se comunicar. Mas para ser jornalista, eu defendo a formação acadêmica, a formação do curso de jornalismo, né, para você entender a questão de reportagem, de produzir uma matéria, são vários pontos importantes. Isso colabora demais para a minha atuação como comentarista, mas para ser comentarista eu preciso, acima de tudo, entender do jogo. Preciso entender do jogo e saber me expressar, me comunicar, entender todas as regras éticas da profissão também. Mas acho que você precisa ter sempre esse complemento para atuar. É a forma como eu vejo. Entendi. Agora eu vou abordar o assunto seleção brasileira com você. Fala sobre o Tite. Você acha que persegue muito o Tite na seleção brasileira? Porque na minha visão, trabalhar na seleção brasileira é bom, na minha opinião. Teve a eliminação para a Bélgica, mas se for pensar o jogo contra a Bélgica em si, o Brasil não fez um jogo ruim, sabe? Levou 2 gols, não fez jogo ruim. Criou chance, né? Teve uma chance perdida pelo Renato Augusto, né? Mas eu não acho o trabalho do Tite ruim. Eu acho o trabalho dele bom. É uma Copa América, eliminatória 100%. Não perder para nenhuma seleção sul-americana as eliminatórias até aqui, sabe? Então, você acha que persegue muito o Tite na seleção brasileira? Para mim, o trabalho do Tite é muito bom. Houve eliminação na Copa do Mundo, em um jogaço contra a Bélgica. Depois o Brasil já conquistou uma Copa América, tem um aproveitamento incrível nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Incrível, incrível o que vem fazendo o Tite com a seleção brasileira desde quando ele assumiu nas eliminatórias, naquele 3-0 sobre o Equador, em Quito. Perseguição, eu não posso falar, não vou dizer que perseguem. Eu acho que talvez haja uma má vontade muito grande com algumas coisas do Tite, sabe? Mas, para mim, na minha avaliação, o trabalho do Tite é muito bom, evolui a cada jogo. Claro que não é perfeito, claro que não é o melhor trabalho do mundo, há críticas, há elogios, mas, de maneira geral, o trabalho, para mim, é muito bom. E a questão, talvez, é que aqui no Brasil a gente só aceita a goleada e o título, né? Parece que a seleção brasileira tem que golear e ganhar todas as competições o tempo todo. E não é assim, com ninguém foi assim. Eu acho que o trabalho está sendo bem feito para a Copa de 22, para o Brasil chegar como um dos favoritos. Sim, concordo com você. Eu queria saber agora, o futebol brasileiro, há muitos anos atrás, já fez grande frente ao futebol europeu, né? Onde tinha muitos craques e tal, grandes times. Hoje não faz mais, infelizmente. E o que o futebol brasileiro precisa fazer para fazer frente ao futebol europeu novamente? Você diz os times do futebol brasileiro, né? Não o futebol É, brasileiro, incluindo seleção e os atletas que atuam fora. isso aí. Bom, eu acho inevitável a saída de talento do futebol brasileiro para o futebol europeu. É uma questão econômica, além da esportiva. Né? Esportivamente, você quer, se você se considera, se você está entre os melhores, você quer jogar entre os melhores também. Então é natural e inevitável que os melhores jogadores brasileiros saiam para atuar na Champions League, na Premier League, em La Liga, na Bundesliga. É uma questão, como eu disse também, econômica. Lá se paga muito mais. E todo mundo tem o direito de buscar a melhor oportunidade de trabalho que for possível. O que o futebol brasileiro precisaria é de mais organização, de um calendário decente, de menos politicagem nos bastidores, de uma atenção maior da CBF com os clubes. Para mim, o campeonato brasileiro deveria ser gerido pelos clubes, mas não, a união também entre os clubes. Então não adianta olhar só para a CBF, criticar só a CBF, você tem que criticar os clubes também, que aceitam tudo que é feito por aqui. Então, para mim, passa, acima de tudo, por organização e um calendário decente. O calendário do futebol brasileiro é terrível. E por que você acha que não há essa união entre os clubes? Porque no Brasil, cada vez menos as pessoas têm empatia, cada vez menos as pessoas se preocupam com o coletivo, cada vez mais as pessoas olham para o individual. Isso não se refere só ao esporte, se refere à nossa sociedade, infelizmente, nesses últimos anos. Quem sabe, eu torço muito para isso, que a gente tenha uma onda mais positiva daqui para frente no Brasil e que isso
tenha uma influência positiva também no esporte. A gente vê já com essa questão dos direitos de transmissão, pertencendo agora, com os clubes tendo direito de transmissão para os seus jogos como mandante, a gente já vê um pouco de união, alguns clubes já se unindo a outros para pensar numa negociação, porque negociação individual de direitos de transmissão é péssima, talvez seja muito boa para um clube, é péssima para o futebol brasileiro, é péssima para o campeonato, aumenta o desnível, piora o nível técnico da competição, porque teremos times muito mais fortes do que os outros. Sempre teremos times maiores e menores, sempre, sempre. Mas como é feito no Brasil é terrível. Então acho que essa questão da falta de união passa muito pela nossa sociedade, infelizmente. Entendi. E quem é quem é o melhor técnico do mundo atualmente, na sua visão? De novo, aquela questão do ser estar, né? Para mim, o melhor técnico é o Pep Guardiola. Para mim, ele é o técnico que mais inovou no futebol mundial nas últimas décadas. Porém, ele não está melhor. Para ser justo com o trabalho recente, Hansi Flick, mas ao mesmo tempo, Jürgen Klopp conquistou a Premier League e há 2 temporadas a Champions. Então, eu voto como o Klopp, para mim, como o técnico que está melhor no momento, e o meu preferido é o Pep Guardiola. Sobre o Jürgen Klopp, eu queria falar com você também, que você tocou, né? Que o, que o Jürgen Klopp o trabalho dele no Liverpool deve ser seguido como exemplo aqui nos clubes de futebol brasileiro, né? Porque ele chegou no Liverpool e passou várias temporadas sem títulos, né? O trabalho dele foi evoluindo, né? E chegou, inclusive antes do título da Champions, ele perdeu uma Champions pro Real Madrid, naquela final, o Real Madrid ganhou por 3-1. Ele foi pra Champions na segunda final seguida e venceu o Tottenham, né? E foram algumas temporadas sem títulos, né? E quando embalou de vez, embalou, né? E eu acho que o trabalho do Jürgen Klopp deve ser seguido como exemplo nos clubes do futebol brasileiro, você não acha? A gente está falando de trabalho de longo prazo, né? Passa um pouco por aquilo que eu já comentei em relação à formação das pessoas que tomam decisão no futebol. Você precisa, se a gente cobra muito a atualização dos técnicos, dos jornalistas também, dirigentes também precisam estar atualizados, as melhores metodologias de treino, de administração, do futebol. Então, quando você cita o Jürgen Klopp, a gente está falando, acima de tudo, de um trabalho de longo prazo. A diretoria do Liverpool contratou o Jürgen Klopp olhando para frente, não apenas para a semana que vem, para o fim da temporada. Colhe os frutos agora. Colhe os frutos porque teve paciência e acreditou no trabalho. Pesquisou, entendeu como era a metodologia desse treinador, acreditou nela e seguiu em frente. Parece Eu acho, fácil, né? Mas no Brasil é, não é, porque falta formação. eu acho que também, Gustavo, eu acho que também passa uma questão de metodologia de montagem de elenco. O que acontece? Não adianta você trazer um técnico que tem ideias boas de um futebol ofensivo que não são compatíveis com o elenco. Só dando um exemplo para você, eu sou corintiano, o Thiago Nunes chegou no Corinthians nesse início de ano, né? E ele tentou implementar as ideias de jogo dele, que são um futebol mais ofensivo, e não conseguiu porque não tinha elenco suficiente para isso, sabe? Então, eu acho que passa também por uma questão de metodologia de montagem de elenco. Na verdade, eu acho que passa mais pelo, como eu disse, pelo projeto a longo prazo, pelas ideias, como você quer ganhar, né? Porque todo mundo quer ganhar, isso é óbvio. Mas como você quer ganhar? Então, a partir do momento que você contrata um técnico, acredita nas ideias dele, você vai trabalhar para reforçar esse time. E aí a boa sintonia entre comissão técnica e diretoria é fundamental para a comissão técnica estar alinhada com as questões financeiras, administrativas do clube, né? Mas no começo o Jürgen Klopp tinha muita dificuldade de ter reforços. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia o Liverpool consegue contratar muito bem, pagando caro também, fez boas vendas. A do Felipe Coutinho foi a principal, que ajudou a investir demais em reforços, Alisson e Van Dijk na sequência. Mas tudo passa pelo alinhamento de trabalho, alinhamento de ideias, para todo mundo estar na mesma página dentro do clube. Entendi. E qual foi a maior cobertura da sua carreira até aqui? A Copa de 14, né? A Copa de 2014 foi a mais marcante para mim, porque foi a minha primeira Copa em loco, né? Eu já tinha trabalhado nas coberturas das Copas de 2006 e 2010 na Trivela, mas na redação aqui em São Paulo. E 14 foi a minha primeira Copa em loco. Fui escolhido para cobrir a Alemanha e dei sorte de
fazer na minha primeira cobertura de Copa do Mundo uma seleção campeã, né? Fui setorista da Alemanha, fui até a decisão, já consegui cobrir essa final de Copa, então 2014 foi a mais marcante. 2018 também foi espetacular, né? Foi muito legal. A final de Champions que eu já trabalhei, Real Madrid e Atlético em Milão também foi inesquecível. A final da Copa Sul-Americana entre Ponte e Lanús, mas a mais marcante de todas, sem dúvida, é a Copa de 14. Você citou você citou a Copa do Mundo de 2014, que você cobriu a Alemanha. Justamente agora eu quero falar sobre isso, porque você lançou um livro, né, falando sobre isso, né? O livro chamado 40 Dias com a Campeã do Mundo, Histórias e Bastidores da Alemanha no Brasil. Conta mais sobre esse livro pra gente. É um livro que traz quase que o meu diário, né, de cobertura, né? Eu trago muitas experiências jornalísticas, né, da cobertura jornalística, muito sobre os jogos, de opinião, sobre o treinamento, sobre como a Alemanha se preparava, do dia a dia, trabalhando na Bahia, na cobertura da seleção. Então é um grande diário dessa cobertura que foi super especial da Alemanha no Brasil. Eu queria também se você falasse sobre o seu segundo livro, chamado Quando o Futebol Não É Apenas um Jogo. Esse foi o primeiro. O segundo foi o da Alemanha, esse foi o primeiro. Aí é um Uhum. livro no qual eu relatei, eu coloquei algumas histórias de futebol alternativo que ajudam a entender o mundo, histórias que eu vivi de alguma maneira como jornalista. Então, ou porque eu entrevistei pessoas, porque eu viajei a esses lugares. Então, eu trago esses relatos baseados muito na minha experiência também de cobertura jornalística. E aí tem histórias das mais variadas, né? Desde o Edin Dzeko na Bósnia, a formação de vida dele, até clássicos alternativos da Rússia e por aí vai. Entendi. Agora, voltando ao livro que você escreveu sobre você como setorista da Alemanha na Copa de 2014, você como setorista da Alemanha, você meio que conseguiu apurar alguma coisa sobre o que aconteceu no vestiário da Alemanha no intervalo do 7-1? Sim, sim, eu até publiquei sobre isso na época, tá no livro também, né? Que criou-se uma lenda que os jogadores alemães teriam conversado para, olha, vamos tirar o pé, vamos poupar o Brasil. Não, não teve absolutamente nada disso. O que houve foi 5-0 no intervalo, estamos classificados. Então, o foco agora é, claro, garantir a vitória até o final do jogo, o que já estava garantido com 5-0, mas se preparar para a final da Copa. Então, o Joachim Löw faz algumas substituições já pensando na final da Copa, na preservação dos seus jogadores. E aí é natural que você não é questão de não se esforçar tanto, mas que você fique mais relaxado em um segundo tempo de um jogo que você está ganhando de 5-0. E mesmo assim a Alemanha foi lá e meteu mais 2 gols, ganhou o segundo tempo também, né? 2-1. E quem fez os gols foi o Schürrle, né? Que entrou também, que saiu do banco, jogador já com outra pegada, mais descansado. Mas foi só isso, não teve nada daquela história de vamos poupar o Brasil. Não, o alemão ele é muito objetivo. Ali já estava garantida a vaga na final da Copa. Então, vamos pensar já numa preservação para a final da Copa contra a Argentina. A Alemanha jogou futebol no primeiro tempo, né? E treinou no segundo tempo, essa que é a verdade, né? Agora eu queria que você falasse qual foi o melhor jogo de futebol que você já comentou até aqui, no sentido que o jogo teve tudo de bom, tática, gols, jogadas, etc. Eu não sei. Juro que eu não sei. Sabe por quê? Assim, não é que os jogos assim não me marquem, mas eu aproveito muito todos os jogos. Todos os jogos. Vou contar um caso, por exemplo, agora. Teve o Manchester City 1, Arsenal 0, dessa temporada na Premier League. Foi um jogo no qual havia uma expectativa muito grande de um futebol legal e foi lá 1-0 só, mais amarrado, sem tantas chances de gol. E aí o pessoal do podcast, o Correspondentes Premier, comandados lá pelo João Castelo Branco, né, eles até pediram para eu gravar um áudio, porque eu escrevi falando que, olha, o jogo foi bem legal, taticamente foi um duelo muito interessante. Então, eu aproveito muito todos os jogos que eu faço. Cada jogo tem uma história, cada jogo tem a sua particularidade, cada jogo tem algo a ser contado. Lógico que existem os grandes jogos, as grandes transmissões, finais, né? Poxa, a final da Copa de 14
comentei, pela ESPN, extremamente marcante. Mas de verdade, eu consigo aproveitar e tirar o melhor de todo jogo. E acho que esse é o meu objetivo como comentarista também, pensando no fã de esportes. Oferecer para o fã de esportes o melhor daquele jogo. O pior eu vou comentar também, lógico, eu vou mostrar também, mas é trazer a melhor experiência possível dentro de cada jogo de futebol. Entendi, bacana. Agora, qual foi o melhor time que você já viu jogar? Ah, foi o Barcelona do Pep Guardiola. Foi o Barcelona do Pep Guardiola. Acho que de todos que eu vi, nenhum superou aquele nível técnico apresentado, sabe? Com Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, numa fase esplendorosa. É um time que ajudou a formar a boa, que foi definitivo na formação do que a gente pensa de futebol atualmente, né? Dessa ideia de um futebol mais ofensivo, com posse de bola, com pressão sobre o adversário. Foi um jogo de posição extremamente bem executado pelo Pep Guardiola. Então, o melhor time que eu vi jogar foi esse Barcelona no Pep Guardiola. Uma pena que eu era pequeno, tinha 5 anos, quando o Barcelona, 4, 5 anos que esse Barcelona começou a decolar, não tive tempo de ver direito esse timaço jogar, mas eu tive a internet depois para me ajudar, né? Mas agora, quanto ao momento inusitado que ocorreu durante sua carreira de jornalista esportivo? Porque você tem de muito, né, se a gente for pensar, né, na televisão, né, nessa questão. Meu, tem tantas coisinhas, né? São todas muito marcantes, né? Então, por exemplo, na cobertura da final da Copa Sul-Americana, o título do Lanús, lá na Argentina, sobre a Ponte Preta. Eu trabalhei nessa cobertura com o Mendel Bidlovski, né? E a gente assistiu o jogo em cima da marquise do estádio, né? Porque era uma desorganização, uma bagunça, não tinha lugar para ficar. E aí a gente achou um lugar excelente em cima da marquise, lá no cimento mesmo, sabe? E a gente tinha uma visão espetacular do campo, da torcida. Então teve essa, por exemplo. Eu lembro de uma cobertura muito legal, de uma viagem que eu e o João fizemos na Rússia durante a Copa de 2018, de Sochi para Rostov, que a gente foi de trem para contar toda essa história, como era uma viagem de trem tão longa. E aí várias historinhas dentro dessa viagem. Então, eu lembro dessas duas, por exemplo, né? E tem vários outros detalhes, tudo, mas acho que essas duas foram bem legais. Você citou, você citou a Rússia, daí eu queria entrar em um assunto aqui com você. Uma das coisas mais legais que eu imagino que de jornalista esportivo de fazer coberturas é conhecer vários países, né? Vários países, vários lugares, né? Conhecer outras culturas, certo? Eu queria saber de você, qual país que você conheceu foi mais marcante para você? Eu penso exatamente assim também. Eu amo viajar, eu amo conhecer novas culturas, eu amo explorar o mundo e o jornalismo me abriu essas portas, né? Por conta do jornalismo, eu fui para a Rússia, por conta do jornalismo, eu fiz uma viagem super legal, de uma cobertura mais alternativa na Áustria e em Liechtenstein. Qual país assim mais me marcou em viagens? A Rússia, né? A Rússia porque era um desejo, era um sonho conhecer, né? Moscou, São Petersburgo, Rostov, Sochi, Samara. Viajei tanto naquela Copa, foi muito legal, muito marcante. A Rússia, com certeza. E um inusitado Liechtenstein, né? Que eu conheci também, fazendo uma cobertura de futebol alternativo pela ESPN em 2012. Na América do Sul, tive a oportunidade de conhecer o Peru, viajando pela ESPN. Então, o jornalismo realmente vai abrindo portas do mundo para mim. Agora o objetivo é Qatar 2022. Agora, na sua opinião, por que o futebol é o maior esporte do planeta? Difícil, né? É o esporte mais popular do planeta porque ele é apaixonante acima de tudo, porque ele é simples, porque ele pode ser jogado em qualquer lugar, de qualquer forma, com os dedos, brincando com uma pedrinha, na rua, com os chinelos, com um tijolo marcando o golzinho, na praia, na areia. Por ele ser simples, ele é tão apaixonante, tão cativante. E se tornou realmente o esporte mais popular do mundo. Entendi.
Quem é a sua referência no jornalismo esportivo? Sempre foi o Juca Kfouri. O Juca Kfouri sempre foi a minha grande inspiração desde criança, desde adolescente, né, quando eu decidi que ia fazer jornalismo. Na faculdade eu tive a oportunidade de entrevistar e depois eu tive o prazer de trabalhar com o Juca também na ESPN. Entendi. O que você ainda deseja fazer na sua carreira? Continuar viajando, cobrindo Copas, né? Copa do Mundo para mim é algo maravilhoso, espetacular, nada maior do que uma Copa do Mundo no futebol. Para mim isso é maravilhoso. Então o meu próximo objetivo é Copa de 22 no Catar e continuar fazendo todas essas coberturas de futebol internacional pela ESPN. E agora, para encerrar nossa entrevista, que dica você dá para quem quer seguir nessa área do jornalismo esportivo? Buscar conhecimento. Conhecimento transforma, é fundamental. Estudem, leiam, corram atrás de informações. Tudo isso é importantíssimo. Se dediquem muito ao conhecimento. Eu brinco que eu comecei a me formar jornalista no dia que eu li meu primeiro livro. Ali eu comecei a me formar jornalista. Boa parte da bagagem que eu tenho hoje esportiva é por conta de livros e livros que eu li na minha adolescência e na minha infância. Então, busquem conhecimento. Isso é fundamental. Tem total razão. Bom, nosso programa daqui de hoje está terminando. Muito obrigado a todos pela audiência. Muito obrigado, Gustavo Hoffman, por ter disponibilizado o seu tempo. Eu que agradeço. Brigadão. A gente está tentando marcar essa entrevista faz tempo, né? Então agora deu certo. Prazer muito grande falar contigo. Boa sorte também nas suas escolhas daqui para frente. Valeu. Novamente, obrigado a todos pela audiência. Se inscreva no canal, ative o sininho. Tchau, minha gente.